Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui pro canal, chegando pra gente falar da final do Campeonato Sergipano, do título do Confiança, né? Esse vídeo pós-jogo para repercutir a partida de volta neste sábado, dia 29 de março. Confiança e Itabaiana se enfrentaram na Arena Batistão, o Dragão tinha a vantagem do empate e assim o fez, né? Empatou em 1 a 1 no jogo tenso, dramático, nervoso até o final. O Dragão saiu perdendo, mas conquistou mais um título estadual contra o Tricolor. Vamos falar um pouco do jogo, né, das escolhas dos treinadores, de momentos importantes da partida, momentos decisivos e, claro, né, fazer uma análise de forma geral da final e do que fica dos dois times, né, de Itabaiana e de Confiança para a Série C do Campeonato Brasileiro aí no futuro da temporada. Antes disso, eu peço, como sempre, aqui no começo dos vídeos, que você que está assistindo, você está chegando agora, não conhece aqui o trabalho de análise que a gente faz, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações sempre de vídeos novos e, claro, deixe o like, comente sobre o que você achou do jogo, da final, da análise aqui e de tudo mais. Vamos embora então para falar de Confiança 1 e Itabaiana 1. O Dragão segurou o empate e conquistou mais um título sergipano. Eu quero começar essa análise passando pelas escalações, né? Confiança e Itabaiana vieram com modificações em relação ao 11 do jogo de ida. O Confiança já sabia que não teria nem Eduardo Moura suspenso, nem o Neto lesionado. O Vaguinho Dias já havia adiantado que o Renilson seria o substituto do Eduardo Moura. O substituto do Neto, artilheiro do campeonato e do Brasil, foi o Rodriguinho. Particularmente uma escolha que fazia sentido para mim, era a minha aposta durante a semana, porque como o Itabaiana teria que se lançar ao ataque para buscar o gol, deixaria espaços na defesa. E o Rodriguinho é um jogador mais móvel, de mais velocidade, que ataca mais esses espaços. O Thiago Santos ele já tem uma característica diferente, né? Um pivô, aquele 9 mais clássico, né? Que fica ali um pouco mais preso. Não fazia tanto sentido para um Confiança que ia ter inicialmente campo para atacar. Então eu entendi a escolha pelo Rodriguinho. Já o Itabaiana, do Roberto Cavalo, ele veio com mudanças, algumas surpreendentes, inclusive, porque durante a semana ele já tinha dito, ó, eu tenho desfalque, mas não vou revelar para vocês, tal, tudo mais. E realmente surpreendeu todo mundo, fez um grande segredo, porque nós descobrimos, né, quando saiu a escalação, que o desfalque era o Chiquinho, lateral direito, capitão do time, um grande pilar do Itabaiana, com a pubalgia acabou ficando de fora. O Breno entrou no lugar dele na lateral direita. E além disso, o Roberto Cavalo ele voltou com a escalação que já havia usado em outros jogos, principalmente nos jogos contra o Sergipe e contra o América no mata-mata, em que ele foi com um time mais ofensivo, com o Wendel como meia central, né, como jogador ali atrás do trio de ataque, e com o Eric Salles em uma das pontas, no lado esquerdo, com o Leilson do outro lado e o Jackson na frente. No jogo contra o Confiança na ida, ele foi com o Romeu no meio campo, né, para fortalecer mais o meio, o Wendel como jogador de lado e o Eric Salles no banco. Eu confesso que me surpreendi porque no primeiro jogo, apesar de entrar com a formação que em tese não é tão ofensiva, o meio-campo do Itabaiana dominou as ações, principalmente no primeiro tempo, conseguiu dar sustentação também ao seu ataque e criou várias oportunidades. Então havia dado certo a estratégia no 11 inicial. Então me surpreendeu um pouco ver o Roberto Cavalo voltar para o que já havia feito antes, mas ele precisava também de um time mais para frente para buscar o gol. E o jogo, ele é muito curioso se a gente for pensar, né? Porque eu estava na transmissão, né, nos comentários pela TV Atalaia, e destaquei, né, que o primeiro tempo ele foi dividido em duas partes. A primeira até os 17 minutos, em que o Confiança foi melhor, criou várias oportunidades, usou muito as suas jogadas fortes pelo lado de campo, com o Valdir Júnior pela direita, com o Ayrton pela esquerda, os laterais gerando muita amplitude, Ronald Camarão e Brenner Camilo atacando esses espaços, o Camarão foi muito acionado nesses primeiros minutos, foi dele o passe, inclusive, para o Rodriguinho, que teve a melhor chance do Confiança no começo do jogo. Um chute para fora que tirou tinta da trave do Jefferson. O Itabaiana não estava conseguindo encaixar sua marcação, não estava ganhando duelos. E o Confiança atacando muito pelos lados e gerando muito esse jogo em velocidade, com intensidade. Poderia até ter feito um gol. Mas aí vem o ponto de virada. Aos 18 minutos, né? Uma cobrança de falta do Leilson em que ele joga a bola na área para o Itabaiana que ainda não tinha criado nenhuma oportunidade de gol até o momento. E aí o bate-rebate, o goleiro Rafael Mariano sai mal, a bola fica sobrando na área, cai no pé do Copete, o camisa 7, que fez 1 a 0 para o Itabaiana. Desmantelou ali a vantagem que o Confiança tinha, né?
E mais do que isso, virou a dinâmica do jogo. Porque a partir daí a gente viu outra partida no primeiro tempo. Um Itabaiana muito mais firme, ajustou sua marcação, ganhando as segundas bolas, ganhando os duelos, chegando forte nas divididas, sufocando Confiança, indo pra cima e criando oportunidades. Depois do gol do Copete, o Itabaiana teve chances importantes. O Rafael Mariano fez 2 ótimas defesas. Primeiro numa finalização do Eric Salles, depois numa cabeçada do Gabriel Santiago. Mais pro fim do primeiro tempo, uma outra cabeçada em que o Ayrton salva ali, né, no pé da trave. Então, o Itabaiana criou mais oportunidades e poderia até ter ido pro intervalo com a vantagem no agregado, vencendo o jogo da volta por mais de um gol de diferença. Criou para isso. O Confiança, a sensação que a gente ficou é que o time parece que ficou nervoso depois do gol, acabou sentindo demais do gol e começou a errar fundamentos mais básicos, começou a errar jogadas, movimentações que costumava fazer muito bem. O Confiança sentiu o peso do gol. E o Itabaiana foi pro intervalo com o agregado empatado e cheio de moral, né, pelo primeiro tempo que fez. Só que aí cometeu um erro grave no começo da segunda etapa. O Itabaiana deu a saída, importante que se pontue isso, né? O Itabaiana deu a saída, tinha a posse de bola, perdeu a posse e cometeu um pênalti, o lance do Kevin em cima do Fábio. Tudo isso com 21 segundos. Você não pode, em um espaço tão curto, 20 segundos apenas, começar a bola com a saída de jogo, perder a posse e cometer um pênalti. Você acaba quebrando todo o planejamento de jogo que foi feito no intervalo, né? O principal personagem acabou sendo o Kevin, né? Porque é ele quem perde a bola e depois é ele quem comete o pênalti. E aí o Confiança tem a chance de empatar a partida. Muita gente naquele primeiro momento ficou na dúvida, foi pênalti, não foi pênalti. Mas depois foi divulgado uma imagem por trás, né? Usada para análise do lance e que mostra que foi pênalti, né? O Fábio consegue no limite ali tocar na bola antes e o Kevin chega um pouquinho atrasado, derruba o jogador do Confiança. Eu fiquei com a sensação no ar de que havia sido pênalti, mas não foi tão claro. Com a imagem que surgiu depois, ficou claro para mim que realmente foi pênalti. Um vacilo da defesa do Itabaiana e o Fábio cobrou o pênalti e fez o gol, né? E que dia pro Fábio, né? Ele se tornou papai de novo, né? Durante a manhã, de manhã cedo, a filha dele, a Maitê, nasceu. E aí depois ele vai pro jogo como capitão do Confiança, faz o gol do título e levanta a taça, né? Ele falou depois do jogo pra gente que foi o melhor dia da vida dele e com muita justificativa pra isso, né? E depois do gol de empate, o jogo acabou ficando muito amarrado. Tornou-se aquele jogo padrão que a gente imaginava que seria pelo contexto, né? O Itabaiana se mandou pra frente, empilhou atacantes, começou a jogar bola na área, partiu pro desespero e o Confiança com muito campo para atacar nos contra-ataques. Só que ninguém conseguiu encaixar essa estratégia com êxito. O Itabaiana, por um pouco de nervosismo ali, erros de execução, né? Acabou partindo pro ataque com muito mais coração do que necessariamente organização. A melhor chance do Itabaiana foi com o João Vitor, mais pro fim do jogo, uma bola que ele recebe na direita livre e finaliza mal. Se ele finaliza na direção do gol era uma chance bem perigosa, mas acabou errando. E o Confiança deu para perceber claramente durante o jogo que o time pregou fisicamente, né? Não conseguia puxar contra-ataques porque não conseguia imprimir a intensidade para isso, né? Acabava muito mais retendo a bola no campo de ataque em alguns momentos do que necessariamente criando chances. O time sentiu fisicamente, o que é natural, né? Foi o 20º jogo do Confiança. Nós estamos no finalzinho de março, o Confiança já fez 20 jogos importantíssimos de Copa do Nordeste, Copa do Brasil, então o mental também acaba pesando muito e o time pregou no segundo tempo. O Vaguinho Dias, a gente relatou até na transmissão, né, em alguns momentos irritado, porque queria que o time fosse pra frente, mas naquele contexto acabou não sendo possível. O Confiança tentou mais sobreviver ao fim do jogo com o empate e foi o que conseguiu fazer. E claro, é óbvio que o torcedor ele quer ver sempre o time jogando pra cima, jogando bem, ainda mais no caso do Confiança que fez isso tantas vezes ao longo do campeonato, mas naquele momento ali, final, naquele contexto, seu adversário te apertando com vários atacantes e você tendo uma vantagem apenas de um gol, é natural que o time pense em prioritariamente segurar o placar e foi o que aconteceu. O Confiança segurou bem o placar, foi aquela tensão, mas não sofreu tanto a nível de chances criadas pelo Itabaiana e sustentou 1-1 até o final para conquistar o título. E foi um título, na minha avaliação, inegavelmente justo.
O Confiança foi o melhor time do campeonato, teve o melhor ataque da competição e tem até agora, né, o melhor ataque do futebol brasileiro em 2025. Chegou a 47 gols feitos em 20 jogos na temporada. Um time muito forte ofensivamente, que foi o melhor lá da primeira fase, foi o melhor na classificação geral, com uma certa folga em relação ao segundo colocado. Teve a possibilidade de decidir tudo em casa por conta disso. Venceu todos os seus grandes rivais ao longo da competição, né? Venceu Itabaiana, venceu Sergipe, venceu Lagarto. Foi bem em praticamente todos os desafios que lhe foi imposto. O Confiança foi inegavelmente o melhor time do Campeonato Sergipão. A sensação que ficou para nós desde o começo, como o campeonato se desenrolou, é que o Confiança era o time a ser batido. E realmente acabou sendo. Ficam questões importantes para a Série C, acho que principalmente, eu citei isso no ar, né, na transmissão, no pós-jogo, de você tentar segurar os seus principais jogadores, porque como o Confiança fez essa grande campanha, e também muito bem em Copa do Brasil, Copa do Nordeste, vai sendo visado. Outros times ficam de olho em jogadores do Confiança, principalmente times de Série B, com uma estrutura maior, de centros financeiros maiores. Lá no começo do ano, o Guarani levou o Rafael. Depois, durante o campeonato, o André Lima foi para o Paysandu. É importante você pensar em manter as principais peças, né? Tentar ao máximo manter essas principais peças e trazer adições pontuais para encorpar o elenco, principalmente pensando em meio campo. A saída do André Lima pesou. O meio-campo do Confiança não encaixou nenhuma boa partida nas duas finais. O Mossoró teve a chance, até saiu lesionado, né, no primeiro tempo do jogo da volta, mas no geral acabou não aproveitando tão bem essa oportunidade. O Matheus Blade fez o gol importantíssimo lá em Itabaiana, mas é um jogador já de outra característica. Precisa de alguém que emule essa característica para fortalecer essa saída de jogo e o controle de bola que o Confiança tanto teve no seu meio-campo ao longo do campeonato e acabou vacilando nisso, acabou tendo problemas com isso nas duas finais. Foi o que a gente até falou aqui no canal em outro momento. Uma coisa é você substituir o jogador de forma paliativa, outra coisa é precisar de uma solução definitiva. E o Confiança vai ter que ir ao mercado nesse sentido, para aumentar a profundidade, principalmente no setor de meio campo. O Itabaiana, se a gente for pensar numa anatomia assim da derrota na final, o Itabaiana é curioso porque ele jogou melhor em vários momentos em relação ao Confiança. Se a gente pensar em chances claras de gol criadas nos dois jogos, o Itabaiana foi superior. Mas quais foram os pecados do tricolor? Primeiro, nos dois primeiros tempos das duas partidas, na ida e na volta, foram primeiros tempos em que o Itabaiana foi bastante superior, criou mais oportunidades ao longo dos 45 minutos, tanto no Mendonção quanto no Batistão, mas não cravou. E aí o Confiança acabou sendo mais objetivo, né? Pela quantidade de chances que o Itabaiana criou nos dois jogos, ele poderia ter saído sim com a taça, mas não foi objetivo. Esse é um ponto, inclusive, que fica para a Série C. Pensar em trazer jogadores de frente que possam aumentar esse poder de fogo e essa objetividade do ataque do Itabaiana. No momento mais importante, o time conseguiu sim criar, conseguiu ser ofensivo, mas não conseguiu botar a bola na rede. E outra coisa que pesou para essa derrota, os erros logo nos começos dos tempos que foram cruciais, né? Um erro de saída de bola com 3 minutos no primeiro tempo do jogo de ida, em que o Neto fez 1-0, e um erro logo na saída de jogo, em que você perde a bola e comete um pênalti com 20 segundos e toma o gol com 3 minutos. O Itabaiana levou gol com 3 minutos no primeiro tempo do jogo da ida e no segundo tempo do jogo da volta. Isso acaba condicionando diretamente o mata-mata e pesou demais para o Itabaiana não conquistar esse campeonato. Para a Série C, é você trazer peças que possam ser capazes de contribuir até sendo titulares em diversos setores, porque o Itabaiana, ele não teve, nós destacamos isso aqui ao longo do campeonato, não teve Copa do Brasil, não teve Copa do Nordeste. A grande régua acabou sendo o Campeonato Sergipano, mas a Série C tem um sarrafo muito maior. E pro Itabaiana, eu venho dizendo isso, óbvio que é legal, que é bacana você chegar longe, você buscar objetivos maiores. Mas pro Itabaiana, que tá chegando agora na Série C depois de muito tempo, que subiu de uma Série D que é muito difícil e traiçoeira, o primeiro grande objetivo é ficar. Se o Itabaiana apenas ficar na Série C esse ano, pra mim já é objetivo cumprido. Óbvio que se o campeonato vai se desenrolando de outra forma, você pode até sonhar com voos maiores, mas na minha opinião, o primeiro grande objetivo é ficar. E para isso você precisa elevar a qualidade do elenco.
O estadual foi muito bom, foi positivo, de um time que, na minha opinião, e eu destaquei isso ao longo de todo o campeonato, foi mostrando evolução ao longo do torneio, tanto que eu vejo que as duas finais foram os dois melhores jogos de Itabaiana na competição. Poderia ter saído com a taça, mas Série C, o sarrafo é outro. E o Itabaiana ainda precisa construir, né, com esse elenco, o hábito de disputar a Série C. Então você precisa encorpar o seu elenco com jogadores que cheguem para contribuir, sendo titulares, se possível, em setores importantes. Eu citei até o ataque como um deles, e é algo que os dois clubes certamente vão estar avisando, né? Faltam 2 semanas aí para o começo da Série C, eles vão ter tempo de descansar, de recuperar os jogadores que estavam lesionados e, claro, né, de atacar o mercado, de trazer nomes que possam contribuir para ter um time mais redondo pensando na Série C que vai começar. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, da análise. Eu quero aproveitar esse momento final aqui para poder agradecer a todos vocês que acompanharam as transmissões na TV Atalaia, em que eu fui comentarista desde o dia 11 de janeiro até a final em 29 de março. Muita gente que não conhecia meu trabalho, né, tô chegando agora me estabelecendo nesse mercado, mandou mensagem, curtindo, parabenizando, fico muito feliz com esse carinho. Muita gente chegou aqui no canal, né? O canal ganhou uma grande quantidade de inscritos, de visualizações, de engajamento de vocês, e isso me deixa muito feliz. Então, a quem não conhecia o trabalho, agradeço pela confiança, por conhecerem, por muitos de vocês mandarem comentários, elogiando, parabenizando o trabalho que a gente faz. É óbvio, é trabalhoso, é cansativo, assistir muito jogo, particularmente foram todos os jogos do Sergipão, mais os de outras competições aí que a gente acaba assistindo também para se inteirar. É muito árduo, trabalhoso, mas para trazer esse conteúdo informativo, analítico, opinativo aqui para vocês, sempre tentando manter uma análise crítica, ao mesmo tempo racional, né? Tentar analisar diversos contextos. Eu acho que isso é muito importante no jornalismo esportivo, no futebol, e fico feliz que vocês estejam gostando do trabalho. Você que está chegando agora, não conhece, está conhecendo o trabalho, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seu like e seu comentário sobre o que você acha do conteúdo. Não sei onde voltar agora a partir de Série C e Série D, mas vamos ver o que o futuro reserva, e o canal vai continuar com os conteúdos, claro, por aqui. No mais, muito obrigado pela audiência, você que esteve de olho aqui no canal e nas transmissões da TV durante todo o Campeonato Sergipano. Vamos trazer conteúdos agora também pensando em Série C, Série D. Tem Confiança, tem Itabaiana, tem Sergipe, tem Lagarto, e vamos estar acompanhando os nossos representantes por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez e até a próxima. Valeu!